Naves maravilhosas, transformadas, vitais. Hoje a gente vai falar dessa energia, desse portalzão triplo do ano. O primeiro portal triplo 888, ligado a essa data de hoje, 8 de agosto de 2024. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou tentar fazer uma live bem rapidinha. Espero voltar depois para fazer em outro dia uma live explicando melhor essa energia do 8. Mas como foram muitos pedidos, queria compartilhar com vocês essa energia poderosíssima de hoje. Olá, Michele. Olá, Will, Antônio Carlos. Sejam bem-vindos. Compartilhem essa live, gente. Mais tarde eu tenho um atendimento muito especial de uma pessoa, de um cliente que é 777. E hoje eu tô aqui para falar desse portalzão triplo 888. Que portal é esse? Que energia maravilhosa é essa? Primeira coisa que a gente tem que pensar é toda vez que se abre uma duplicidade, se abre um portal. Quando a gente fala de triplicidade, esse portal tá ainda maior ainda. Eu entrei nessa live, inclusive, num portalzinho de hora, às 17h17, horário da estrela. Seja bem-vinda, Zezé! Então, gente, o 8 ele vai falar muito dessa energia de sexo, poder, morte, transformação. Que poder é esse? O 8 é um número reverenciado, venerado no Oriente, inclusive, é um dos números ligados a Deus. Porque fala desse grande poder de criação, de materialização, mas de regeneração, transformação, e por outro lado, a degeneração. Tônica de Escorpião. Por que Escorpião? É o 8º signo do zodíaco. É essa casa que vai falar de morte e renascimento. Quando a gente olha para Escorpião, a casa 8, que vai falar dessas transformações, a tônica de Escorpião, o que eu não transformo, eu degenero. Na profundidade do sentir, eu transformo. Tudo que está ligado à materialização, gente, concretização, realização, está ligado a esse poder de materializar sobre as águas emocionais. Transformar todo esse apelo emocional de uma forma equilibrada, focada, objetiva na realização dos seus desejos. Desejar e concretizar é algo que Escorpião tem de melhor. Mas, Vanessa, o que Escorpião tem a ver com esse momento, já que a gente está com o Sol maravilhoso em Leão? A Lua Nova, inclusive, né? Estava em Leão. O que acontece é que na mandala astrológica a gente vai tendo aí uma mexida, como se fosse uma soma, uma união de potências para que a gente aprenda com essas diferenças. Próprio Escorpião. A gente vai ter aí alguns arquétipos ligados a esse número 8. A gente tem aí o escorpião em si, que é um animal que nos ensina todos os dias como renascer, como ter a capacidade de resiliência, de sobrevivência, de transformação e de cura. Ao mesmo tempo a gente vai ter a águia. Olá, Tati, seja muito bem-vinda, como um dos signos mais ligados a essa estratégia e realização. Hoje eu estava vendo um vídeo maravilhoso que fala desse poder de regeneração e renascimento da águia. A águia, quando ela chega por volta dos 40 anos, ela tem uma decisão vital a tomar. Ela vai percebendo, dentro das suas condições de grande caçadora, ligada a esse mundo animal, de grande estrategista, a águia ela é certeira, ela é cirurgiã, ela vai direto ao seu ponto e objetivo, principalmente na caça, e ela vai percebendo que as suas ferramentas de caça e sobrevivência vão se transformando conforme o tempo. Nessa transformação do tempo, os bicos vão envergando, as unhas vão criando ali uma outra forma, vai se degenerando. E ela precisa tomar uma decisão. Aos 40 anos de idade, as águias, muitas das vezes, elas vivem até 70 anos, algumas até mais. Ou ela tem uma mudança radical na sua vida, e elas vão se isolar, vão para o cume da montanha, para o alto da montanha, para o seu próprio ninho, e elas vão fazendo as suas mortes e transformações. Elas vão retirando o seu bico, as suas garras e as suas penas. E ela precisa desse momento de recolhimento, de morte, para regenerar. Ela sabe que depois disso, um novo bico vai nascer de uma forma mais poderosa. E aí ela pode retirar, assim, as suas penas e também as suas garras. E vai sobrevivendo por mais 30 ou 40 anos. Seja bem-vinda, Sandra. A coragem de encarar a sua própria morte. Esse é o arquétipo dessa energia do 8. Saber lidar e aceitar com a morte é saber lidar com a vida. Inclusive, através dessa morte, conseguir sobreviver por muito mais tempo. Sabe o momento fênix da nossa vida? Todos nós temos, gente, dentro de uma casa astrológica, uma casa 8 que nos representa. Um setor da nossa vida que a gente precisa trabalhar. Poder, desejo, realização, transformação, morte e renascimento. Abundância e prosperidade. Essa é a tônica do número 8. O 8 ele também vai estar sendo representado e fortalecido na mitologia pela Fênix. Esse grande momento da Fênix, que é essa águia que tem o poder de renascer das próprias cinzas. Já devem ter ouvido falar das lágrimas curativas da Fênix. Quando a gente olha para esse número 8, na numerologia, no tarô, inclusive, é representado pela carta da justiça. O 8º signo do zodíaco, Escorpião, vem depois de Libra, do 7º signo representado por essa balança. Do discernimento, das escolhas, do bem e do mal, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é o sagrado, daquilo que é profano, daquilo que é o passado
com aquilo que você hoje vivencia de presente e quer prospectar de futuro. O 8 ele vai falar de planejamento. Quando a gente tem um objetivo de realização, seja material, seja emocional, inclusive, porque o 8 fala de realização pessoal, emocional, sexual, kundalini, tudo isso está ligado a esse número 8. A letra hebraica, Shet, a 8ª letra hebraica, fala de energia vital. Quem estuda kundalini entende esse 8 como uma grande energia vital que vai transformando todos os demais chakras, que pode levar muitas das vezes para o sucesso ou para o fracasso, para uma realização ou para um senso de não merecimento que nos impede de realizar os nossos próprios objetivos, a procrastinar. Esse 8, ele vai falar desse grande poder que a gente tem de se aprofundar dentro das nossas emoções, encarar os nossos medos, os nossos passados, aquilo que ainda nem conhecemos de uma forma consciente porque fica lá preso no inconsciente, lá no mistério dessas águas profundas de Plutão, o planeta que rege Escorpião. E como a gente tem isso num mês que está relacionado a agosto, até tem certos misticismos e tem certas crenças, mas tem certos fundamentos ligados a esse mês, né? É um mês que muitas das vezes as pessoas falam que é um mês de agouro, né? Fica meio agorado. E a gente olha com olhos não muito auspiciosos para essa energia. E pelo contrário, a gente está saindo de um período de uma estação que é de inverno, que vai falar dessas sombras, dessas mortes, mas que a gente tem todo o poder de transformação, da retirada dessas cascas, né? As perdas dessas folhas, inclusive dessas penas aí da águia, para depois vir outra estação. A primavera, que vai falar desse florir, vai falar dessa esperança, vai falar desse renascimento. E quando a gente fala de Leão, um signo 5, agindo sobre esse mês 8, fala pra gente ter essa garra, essa confiança de ainda assim conseguir vir à tona, se expressar. Autoexpressão, o 5º chakra, o laríngeo. Vai falar sobre esse grande poder leonino de brilhar, assim como os filhos do sol. E aí a gente olha pra isso, pra que a gente precisa ter a coragem? Pra empunhar essa espada. Para ter a balança do discernimento e para ter essa espada cirúrgica, essa espada da justiça, para dar, através da nossa inteligência emocional, que o 8 vai trabalhar, nessas águas, inteligência emocional, a frieza necessária, a inteligência para dar cortes, dar fins, dar as mortes daquilo que é necessário. Seja bem-vinda, Lari Ramos, Gabriel, todos vocês, gente. É um momento de conexão onde esse leão que está aí com esse sol maravilhoso nos empodera para a gente olhar com autoconfiança o nosso senso de merecimento. Muitas das vezes a gente tenta prospectar, planejar, realizar, concretizar. E como a gente não realiza, o escorpião pode picar a própria cabeça. Na frustração de não realizar os seus desejos. Quem tem desejos? Quem não tem desejos? Porque os seus desejos não estão fundamentados em bases sólidas. Às vezes a gente vai ter que olhar lá na causa, na origem, aquilo que está oculto, aquele mistério. Quando a gente olha para a soma, se a gente fala que a casa 8, a casa de Escorpião também é a casa da morte, a morte é representada na numerologia pelo número 13, a gente vai olhar justamente o 8 mais o 5 de Leão. Escorpião mais Leão. 8 mais 5 vai dar o 13. Então a gente percebe que essas transformações precisam ter garra, coragem, para encarar os seus próprios medos, desafios e pesadelos. Olhar a fundo dentro dessas emoções, dessas águas emocionais, aquilo que estava oculto, que estava tamponado. Aquela ferida que na verdade não está cicatrizada. Às vezes essa própria ferida pode estar ligada ao nosso senso de não merecimento. E quando você olha a sombra complementar de Escorpião, a gente pega a casa 8 de Escorpião, toda a sombra complementar é um cálculo de 6, desse equilíbrio, dessa Vênus maravilhosa, que vem fazer com que a gente tenha esse discernimento, essas escolhas entre o bem e o mal dentro da gente. A gente olha para 8 menos 6, o 2 de Touro. Touro ensina a Escorpião. E aí sim, por isso o símbolo do touro de Wall Street, ligado lá a Nova York, a grande capital financeira do mundo, vamos colocar assim, capitalista, né? E Escorpião aprende com o touro a sua grande capacidade de autoestima, confiança, valorização, que está relacionada à parte financeira, mas também à sua parte pessoal. Escorpião, esse número 8, vai ensinar com que a gente aprenda o nosso senso de autovalorização, autoestima, através daquilo com que a gente coloca a mão na massa e a gente realiza, a gente constrói. Se a gente não souber trabalhar essa polaridade dentro da gente, essa confiança, essa posse, esse aterramento do que é teu, o Escorpião não consegue concretizar e materializar seus objetivos. Ele perde o seu senso de sobrevivência, de valorização daquilo que ele deseja e que ele vai construir. Quando a gente vibra na sombra de Touro, a gente é submetido. A gente não se dá o devido valor. A gente colabora demasiadamente com o outro, a gente tira da gente para dar para o outro. Seja bem-vinda, Fabiola. Então, Escorpião tem que aprender com Touro. Quando a gente olha para o portal de hoje, o portal triplo, 8 de agosto de 2024, 888. 3 vezes 8, 24. 2 mais 4, 6. A gente vai ter uma redução amorosa, mas que fala de escolhas. Vai ter essa redução do 6, que está ligado à Virgem, a 6ª casa do zodíaco, que fala da rotina, do dia a dia.
fala do bem-estar, fala da saúde, mas também vai falar da forma como a gente ama e serve a vida. Mas o primeiro servir que a gente tem que aprender com touro, lembra que dá o 6 do 24? 2 de touro mais 4 de câncer. A gente tem que aprender, através da nossa ancestralidade, da origem, da causa, dos valores, como devemos cuidar primeiramente de nós. E isso Leão também nos ensina. E Vênus é aquela quem serve em amorosidade, mas em transbordo daquilo que ela tem, que sobra. Uma vez que Vênus escolha, ela escolhe numa abundância e não numa escassez. Se o 2 da terra de touro não estiver nutrida, essa terra está seca. E aí você não consegue realmente valorizar. O terreno não é fértil para realização, para materialização de nada que seja bonito, belo, como Vênus e Virgem gosta. O conforto está em algo que você conquista e que você se sente bem, o bem-estar. E não está numa ostentação. Mas, ao mesmo tempo, Escorpião, esse número 8, fala daquilo que é bom. Touro fala daquilo que é prazeroso, fala daquilo que é duradouro, fala daquilo que é bom. Mas esse bom não precisa ser o que a gente conhece de ostentação de quantidade, mas sim de qualidade. Então a gente aprende com o touro a degustar na paciência. Touro ensina Escorpião a ter a paciência para planejar, para ter a estratégia, para conquistar. E uma vez conquistado, o que você faz com aquilo? E aí Escorpião, esse 8, esse fluxo de abundância, nos ensina o que é fluxo. E fluxo não é só a ostentação, você valoriza o que é bom, você valoriza aquilo que tem um alto poder. Mas o poder de quê? De você ter a sua escolha. De você decidir a hora de ficar e a hora de partir, de dar o fim, de passar a espada. Muitas das vezes, eu falo essa frase, né? O Samir Abud nos ensinou muito essa frase assim. Muitos estão dispostos, né? Muitos querem renascer, mas poucos estão dispostos a morrer. O que é morrer? É deixar para trás algo que não é mais evolutivo. Ele já aprendeu com Libra, ou espera que tenha aprendido, o que não é evolutivo. É a mesma coisa de você gostar muito de uma comida, de um determinado prato. Você fica, né, desejando aquele prato, você saliva por aquele prato, mas uma vez que você entenda que ele te faz mal, que você terá uma perda de saúde, cabe a você escolher se você degenera ou se você passa para uma fase adiante. Você ressignifica. Então, muitas das vezes, os nossos desejos vão estar associados com aquilo que deve ser decisivo para a nossa evolução e sobrevivência. Isso é aprender com o Escorpião. Hoje a gente está numa lua nova, maravilhosa, em Leão, e é um portal onde a gente precisa encarar essas mortes e renascimentos, adentrar dentro da nossa inteligência emocional ou tentar buscar esse equilíbrio emocional com coragem, com essa garra leonina, para que a gente possa se ver. O Sol, o Leão, fala de esclarecimento, fala daquilo que nos traz consciência. Então, olhar para essas sombras, olhar para esses medos, é encará-lo de igual. Porque muitas das vezes na parte imaginativa ou emocional a gente tem medo de voltar para determinado trauma, situação e encarar aquilo de fato. A gente está falando de um ego, inclusive. E uma vez que a gente tem esse confronto com esse ego, a gente passa a confrontar com a nossa identidade criada. Eu falei muito disso num portal que a gente passou na Inconsciente, dessa torre, né? Porque a gente está passando pelo mês de agosto, todos os dias estão relacionados a uma torre. A gente olha mês 8, ano 8, 8 mais 8, 16, a carta no tarô, a torre. A torre fala de demolições, de arrogância, de vaidade, de ego, ligado à nossa identidade e o que é realmente a nossa essência. Todos nós precisamos criar torres de proteção. Lembra que dentro da sua essência, essa parte mais interior, mais genuína, é aquilo de mais valoroso que nós temos. E ele não fica exposto. A gente não se expõe em essência para qualquer pessoa, para qualquer coisa. A gente vai criando formas de proteger, de usar uma armadura. Isso é o ego. E a gente vai construindo a nossa identidade com formas das nossas crenças, do que a gente acredita que é bom, o que é legal, o que vai ser valoroso, o que vai dizer que a gente tem, né, uma conquista na vida. O que é importante, quando você se sente realizado. O 8 vai estar falando muito dessa realização dos desejos. O que é realmente desejo e o que é a vontade genuína. Vontade com V maiúsculo, sabe? Seja feita a vossa vontade, com V maiúsculo. E aí a gente vai criando essa torre, até que chega ao ponto que o ego está maior do que a essência. E aí vem um raio divino, a carta do Sol, inclusive, e quebra essa torre. E a gente vai abaixo. Essa é a carta da torre representada no tarô. O Sol da consciência, de Leão, inclusive, do eu, do self, do Criador, destruindo, demolindo essa torre. E aí a gente vai ao chão, temos inclusive coroas, e a gente vai se vendo como igual. Numa humildade, a gente vira pó, vira as cinzas de Fênix. E a gente agora precisa construir novamente a nossa vida através da fé, da confiança, da humildade, da busca de um sentido, de uma nova rota. E a gente passa por demolições dentro de relacionamentos, dentro de profissões, dentro de expectativas de vida. Propósito de vida, né? O 7 fala muito dessa busca de um propósito, aquilo que nos move, aquilo que faz a carta do 7 no tarô, o carro avançar. E aí quando a gente vai construindo isso de novo,
A gente, tanto depois da carta 16, a gente vai para uma tônica do 17, que vai dar o 8 também, a carta da estrela, como também do 7, a gente vai depois para essa carta do carro, a gente vai para a carta da justiça. É um momento de transformação, de mortes e renascimentos. Então, numa lua nova de hoje, eu aconselho que vocês tentem se conectar com aquilo que não sirva mais e com os objetivos daquilo que vocês querem construir de bom. É o momento de vocês aproveitarem essa lua nova, se acharem merecedoras, olharem para a jornada de vocês, verem não só as falhas, os erros, mas que valorizem os seus acertos, as suas superações, fortaleçam a sua fé, a sua confiança. Vai ser torre todos os dias de agosto. Lembra, mês 8, ano 8, é torre ligado a uma prática que está pedindo da gente. Então ontem foi a torre ligada à nossa parte psíquica e mental, nossos avanços evolutivos, nossos relacionamentos, e hoje é uma torre ligada a tudo aquilo que a gente deseja e se acha merecedor. E que a gente foque realmente em algo que seja construtivo e evolutivo. E desapegue-se daquilo que não tem mais futuro. Conectar-se com a sua espiritualidade, mas não esperar que o universo te traga. O 8, ele não faz dinheiro. Ou melhor, o 8 não ganha dinheiro, ele faz dinheiro. O 8, ele não espera que venha, ele coloca a mão na massa e vai trabalhando a gestão. O 8 não espera um caixote do oceano, ele pega a prancha e ele mergulha até determinado ponto e depois, através de uma respiração mais profunda, ele ainda vai encarar suas próprias mortes e até a apneia. A gente está passando por momentos de turbulências emocionais. Com o Mercúrio retrógrado, eu ainda digo, não sou astróloga, mas é para a gente policiar muito mais ainda a nossa fala, mas também a nossa comunicação. Mas também para a gente revisar pontos do passado. Revisar aquilo que precisa ser revisto. E não perder tempo. Saramago fala muito disso, né? Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. O 8, ele tem a paciência que ele aprende com o touro, mas ele não esquece do seu foco. Aquilo que ele quer, que ele deseja conquistar e realizar. E ao mesmo tempo a gente lembra que esse número do infinito, ele vai gerenciando o caos. É como se o 8 fosse um 0 ligado ao buraco negro, de grande campo de força, que possui uma flexibilidade para entender a causa e os efeitos e ligar através de uma síntese a parte espiritual com a parte material. E esse material, gente, está muito ligado à nossa parte da inteligência, da nossa mente, mas também com a nossa parte realmente emocional. A doença, ela acontece através da manifestação, da materialização da qualidade das nossas emoções. E muitas das vezes eu volto aqui na questão do senso de merecimento. Quando a gente não trabalha o perdão, inclusive quando a gente trabalha a vingança, que é a sombra de Escorpião, a gente está colocando o veneno dentro do nosso próprio organismo. A dose, a cura, está exatamente em como a gente direciona essa substância emocional, que vai para a nossa corrente sanguínea. O que é veneno e o que é vacina. Dose e objetivo do que nós mentalizamos e materializamos. Olhar para fora, sem olhar para dentro, é como se a gente não estivesse verificando as causas, as origens. E quando a gente fala de uma origem, a gente fala desse grande buraco negro, do nosso inconsciente. A gente vai ter mais 2 portais esse mês. No dia 17 de agosto, o grande portal da estrela. Eu tenho uma frase que eu guardo, da Clarice Lispector, que ela fala: eu que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição. Ela fala essa frase no livro A Hora da Estrela, que é muito simbolizada pela carta 17 no tarô, que é essa carta do 8 desse grande renascimento. A estrela, ela brilha mais, em maior potência, antes da sua própria morte. Esse portal do dia 17 de agosto vai estar numa energia de lua crescente e indo, né, para a lua cheia. Já o último portal, dia 26 de agosto, vai ser um portal em lua minguante, que vai estar simbolizando muito fortemente essa questão da justiça, mas também daquilo, tudo que é minguante, do que a gente tem que fortalecer ou deixar ir. Tá minguando, tá cortando, tá deixando ir. E aí eu falaria para usar muito as frases do Ho'oponopono também, sabe? Já ouviram? As máximas do Ho'oponopono são 108 contas, dando aí um 9, preparando para entrar no mês aí de setembro, do 9 do perdão. E você honra, você olha para a sua jornada, você assume a sua responsabilidade. 108 contas, né? O 1 fala da sua autorresponsabilidade, de você, do seu eu, do seu self, das suas ações de plantar, né, aquelas causas realmente. O 0, que é esse grande campo de força. E o 8, que fala dessas transformações e realizações. Então, no final da sua jornada, você olhar para trás e falar com generosidade: tudo isso foi o que eu caminhei. Hoje sou quem eu sou por conta de todas as coisas que eu passei, mas deixo ir. Então, tem aquela 9ª conta, que é a conta maior do Japamala, que simboliza esse recolhimento, essa sabedoria, né, de você vivenciar tudo aquilo por experiência própria, mas você trabalhar a caridade, generosidade, o perdão, o auto-perdão, o amor
de quem você se tornou, de quem você é. E as franjinhas daquilo que você precisa filtrar, daquilo que você leva para a próxima fase. E isso faz a morte. A grande caveira, a grande calunga, na verdade, só fica nesse plano o que ainda precisa ser transformado e regenerado. Tudo que foi elevado vai para a próxima fase. Então, nas práticas do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sou grata, deixo ir. Então, que tenhamos leveza, mas que tenhamos força, garra e coragem para arrancar bicos, unhas, garras, penas e renascer das próprias cinzas, olhando para si com empoderamento, buscando realização pessoal, material e espiritual, mas cuidando muito da nossa parte emocional. Todos os dias serão torres que representam a retirada dos véus, a desilusão. E que vivamos essas desilusões de uma forma muito positiva, porque não é fácil. E só a gente sabe o que nos leva a manter a positividade não tóxica, mas realmente de olhar pra gente e falar assim, eu sobrevivi até aqui, olha quanta coisa eu já evoluí, o quanto que eu ainda tenho para transformar, mas o quão bom é essa oportunidade que temos aqui de fazer cada dia um novo renascimento. Obrigada a todos vocês, compartilhe essa live, bom portal, boas canalizações, bom senso de merecimento, de generosidade, de autocuidado que Touro pede. Paciência com seus próprios processos. Grande beijo, viu, maravilhosas? Bom portal.